Este livro traz-nos alguns dos mais refletidos e impressivos textos, reflexões, documentos seus feitos enquanto Cardeal Patriarca de Lisboa nos últimos 3 anos. Gostava de facto que parássemos aqui, porque quanto trabalho espiritual aqui está, quanta reflexão, quanta desinstalação, quanta vida, quanto serviço. É, não é? Para já, boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa simpatia em estarem aqui. Tudo é muito surpreendente. A Maria João dá-me licença para dizer como é que esta história começou. O nosso vice-reitor e padre José Tolentino é de há muitos anos o meu apoderado literário. Porque e faz bem. Praticamente foi ele o causador de tudo isto. Eu antes destas publicações sucessivas, enfim, tinha já escrito e publicado alguma coisa no âmbito da história da Igreja ou da religiosidade popular, coisas pequenas. E depois o doutoramento e por aí fora. Mas foi o padre Tolentino que insistiu comigo para, de tempos a tempos, ir fazendo assim umas coletâneas das coisas que no âmbito pastoral, ou conferências, ou intervenções, me eram pedidas. E é ele que tem feito estas recolhas todas. Eu nem sei dizer de onde é que veio o título, estão a ver? Joga-se aqui. Vem do Divino Espírito Santo. Que a obra é tanto dele como minha, por assim dizer. E por isso eu queria agradecer e dar o seu ao seu dono. Muito obrigado, Padre Tolentino. Mas estas intervenções, como são na sua grande maioria intervenções pastorais, porque são tiradas de acontecimentos de igreja ou então de acontecimentos onde eu estive como pessoa de igreja, tem aquilo que me define, não é? Com que eu adormeço, com que eu acordo, que é procurar, olha, essa tal relação que já deu origem a 3 coletâneas de conversas na Renascença, o Evangelho e a vida. Porque é à volta destes 2 termos, que acabam por ser um só, que tudo se joga. Olha aqui o essencial. Aqui o essencial. Senhor Maria. Antes disso, é uma época que os lisboetas não conhecem tão bem e que o Porto, aqui hoje muito bem representado, conhecerá talvez melhor, mas antes de estar como patriarca em Lisboa, saiu de Lisboa para o Porto e do Porto voltou a Lisboa. Sabe-se que marcou profundamente a cidade do Porto, talvez saiba menos bem como é que viveu interiormente a experiência de uma nova geografia, com que sentir, com que diocese, com que ânima. Acabei por ficar muito identificado, muito identificado. Já havia uma identificação de princípio, enfim, até porque na minha tradição familiar havia referências ao Porto, havia já, mas a maneira de ser do Porto como cidade, e que quando me perguntavam qual era a diferença em relação a Lisboa, pergunta que me faziam muitas vezes lá, eu sintetizava desta maneira: é simples, é que o Porto é o Porto, Lisboa é de quem a apanhar. Mas o Porto é o Porto. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é muito definido. Lisboa é muito cosmopolita. O Porto é muito identificado, ou seja, a sociedade portuense está lá há muito tempo, é filha e neta e bisneta e trineta, em grandíssima parte de pessoas que são de lá, e por isso a cidade é talvez, neste sentido, mais cidade. Mais convivência, mais identificação. As pessoas estão, em geral, distribuídas por muitas associações de todo o tipo, portanto, têm os chamados corpos intermédios lá são muito fortes. Não é? E isto são convicções que eu também tenho, não é? De gosto e de pensamento, e por isso senti-me muito em casa. De alguma maneira, houve um reencontro, então, entre algumas coisas que gosta ou de raízes, se quiser, suas, e uma geografia determinada. E a Maria João está a ver, os anos em que eu lá estive foram os anos assim mais agudos, fui para lá antes, mas depois durante, da chamada crise, não é? E é que as pessoas, grande parte das pessoas, teve que fazer as suas vidas, em tudo o que isso significa, de sociabilidade, de casa, de parentescos e vizinhanças que se moviam mais para um lado e para o outro e até para fora do país, de reinvenção económica e de sustento. E foi admirável ver, não só na cidade, mas naquela região norte em geral, como essas coisas eram quase decorrentes, que as pessoas estavam habituadas a puxar pela vida.
nunca tiveram lá o poder, a sede do poder, não é? E por isso é uma sociedade muito autóctone, no melhor sentido da palavra. Eu confortava muito com isso, gostava muito, andando pelas ruas, indo às associações. Andava muito a pé, as pessoas viam-no muito. Era fácil encontrá-lo na rua. E continua a ser em Lisboa. Porque como eu costumava dizer, quando encontrei lá o Helder Pacheco, e disse, meu amigo, as cidades conhecem-se com os pés, não é? A gente não está sentado e não anda, não conhece nada. E estou muito ajudado pelo Germano Silva, que agora tem que ir para padrinho do doutoramento, fiquei muito embevecido com essa lembrança. Portanto, é tudo muito convivencial, muito direto, muito integrador e, nesse sentido, muito bom. E pode-se dizer que voltou com se quiser, dois tipos de recordação. A vivência da própria cidade e da identidade do Porto enquanto tal, que foi para si interessante, mas também a experiência dorida e sofrida de uma cidade, de uma diocese, de um bocado do país em crise. Sim, mas com muita vitalidade. Ou seja, tanto se notava a crise, e ela chegava-me, quer diretamente, quer por apelos, quer nas visitas constantes aos locais, às pessoas, às associações, mas eu ficava sempre surpreendido porque não havia ciência, né? As pessoas recompunham-se, faziam, andavam para a frente. O que fizeram, não é agora o caso de dizer aqui indústria, por ramo, mas enfim, de todo o lado, do têxtil ao calçado, o que por ali se faz, e coisas novas, indústrias novas, e o melhoramento das velhas, e com solidariedade, em muitos casos. Quantas vezes eu ouvi, a minha vontade era fechar, mas eu não posso, estão aqui tantas famílias à minha conta. Esta solidariedade lá está mais à flor da pele, ou melhor, aparece mais espontaneamente, porque está lá mais essencialmente. Depois, em Lisboa, encontrou uma diocese imensa. E talvez também por causa disso complexa, demasiado imensa. Que retrato lhe é possível tirar do seu rebanho? E espera, isto é um 2 em 1. Do seu rebanho e depois, voltando um bocadinho para trás e abrindo um bocadinho a lente, do catolicismo entre nós, através do retrato do seu rebanho. Isso não é 2 em 1, isso é 2000 em 2. Vale muito a pena tê-lo aqui, muito rapidamente em relação ao rebanho, porque eu também sou ovelha, não esquecer, não é? Eu aprendo muito mais do que os outros possam aprender comigo. Mas é uma sociedade a fazer-se. Já cá estava, quando eu aqui fui bispo auxiliar durante 7 anos e padre antes durante 20 e leigo desde que nasci, não é? E que vim de Torres Vedras para Lisboa. Mas agora ainda mais, porque estamos a ver, no eixo central da cidade, ali entre o Martim Muniz e o Arieiro, portanto basicamente a Almirante Reis, vivem, e eu espero que convivam, e vamos fazer tudo o possível por isso ali noutros sítios, cerca de 100 nacionalidades. Não é? Fala-se bem, porque entra pelos olhos dentro da Lisboa dos turistas, não é? Desta gente que está constantemente a chegar, mas já a partir. Mas estas quase 100 nacionalidades vivem, estão cá. E por isso é uma cidade a fazer-se com um rosto que é um rosto novo, não é a Lisboa que eu conheci quando cá comecei a vir nos anos 50, ainda miúdo, não é? É outra coisa, que nós não sabemos muito bem o que seja, mas há muita vontade e boa vontade para que seja bem. Por exemplo, para que seja intercultural, não policultural, que não tenha guetos, que tenha mais praças do que becos, onde as pessoas se encontrem. Isto começa logo pela escola. Ainda há dias me falava uma presidente de uma junta de freguesia central da cidade, estava toda contente, porque reparava que logo no ensino, nas escolas dos primeiros anos, e as crianças de variadíssimas nacionalidades começavam a entender. Esse é o futuro da cidade. Assim, espontaneamente. Sim. Portanto, Lisboa não é uma cidade feita, quase é impossível usá-la assim como uma coisa utilizável no discurso, não é? Porque está a fazer-se. E tem muita boa gente, e cheia de vontade e com criatividade, para fazermos daqui uma coisa muito bonita, olhem, que até possa servir, se não de exemplo, pelo menos de motivo, para outras paragens por essa Europa fora. Lisboa tem todas as condições para isso. E o catolicismo? E o catolicismo tem uma abertura muito grande, porque a sua matriz não é uma ideia, é uma pessoa, portanto, são as atitudes de Jesus Cristo, a sua maneira de estar com todos, de ir ao encontro de todos, de integrar, enfim, aqueles que até pareciam distantes. Eu lembro muito aquela frase de Jesus, quando passa a certa altura lá por uma
determinada terra, onde alguém que não pertencia ao grupo estava a fazer coisas semelhantes ao que ele fazia, no fundo estava a fazer bem às pessoas. E um dos discípulos veio dizer, proíbe que ele não é do grupo. Calma, que não é contra nós, é a nosso favor. Essa atitude básica de Jesus Cristo é aquilo que o cristianismo transporta e o catolicismo também. O catolicismo da nossa tradição mais próxima traz ao cristianismo o quê? Olha, traz talvez um pouco mais de colorido, porque tem uma componente forte da religiosidade popular, nunca a pôs de parte, aqui distinguindo-se de outras confissões cristãs que foram, enfim, mais rigorosas na apropriação pessoal e consciente da mensagem cristã. Nós, na tradição católica, com tantas devoções e tantos santos e tantas procissões, nunca deitámos nada disso fora, antes pelo contrário, e por isso o cristianismo... Mas é bom que não tínhamos eu sou católico convicto. Eu também acho que sim. Porque desde muito cedo que olha, fui levado a isso. Talvez seja o aspecto que as pessoas mais apreciam neste pobre de Cristo. Ou seja, perante a diferença, a minha atitude não é de repulsa, é de perceber o que é que ele sabe que eu ainda não sei. O que é que ela quer que eu ainda não percebi. E este alargamento eu creio que é uma atitude muito católica no que o catolicismo tem de melhor. Falou aí de religiosidade popular e eu não posso esquecer que estou a falar com um grande historiador e um estudioso da cultura e da identidade nacional, então vou-lhe perguntar religiosidade e identidade. Pode-se dizer que a vivência espiritual é naturalmente ou fatalmente ou automaticamente marcada pela identidade nacional? Existe uma religiosidade, se quiser, especificamente nossa? Mas a questão é uma questão, mas ainda esta questão, o ponto português é que o cristianismo, e no caso o cristianismo católico, é fundante. É fundante. Mas, todos nós sabemos que a nacionalidade vai-se forjando em centros... chamaríamos aos hoje culturais e culturais católicos. Não é? Esta ideia, o que é a nacionalidade? Vamos por partes. Ótimo. Não temos pressa. Um mais devagar. Ou seja, quando nós estamos a falar em nacionalidade, estamos a falar em conceitos muito recentes. Não é? Isto é muito conversa romântica do século XIX, o espírito do povo, a alma popular, depois até o folclore, os desígnios nacionais. Isto é tudo muito recente. Agora, a ideia e a própria materialização dessa ideia em convivências locais e translocais dá 900 anos para cá do que chamamos Portugal, não é? Que se foi alargando e ganhando mais densidade, é muito subsidiária de focos culturais que eram religiosos e que eram cristãos e que eram católicos e, portanto, deram uma interpretação àquilo que acontecia em conjunto ou que se queria projetar dos centros para as periferias, uma coloração católica muito forte. Não é? Isso já está dito há muito tempo por historiadores da cultura como o António José Saraiva. Eu acho que o António José Saraiva é absolutamente exato quando, e não é propriamente um autor católico, não é? Mas é absolutamente exato quando ele olha para a cultura portuguesa enquanto entendimento de nós próprios à volta de uma ideia ou de um mito. Ele chama-lhe mito, e de um contramito, o mito da cruzada e depois o contramito da decadência, né? A que se costuma responder, continuando com a sua linha de pensamento, com mitos neocruzadísticos, ou seja, o sentido de Portugal no mundo, o sentido da missão como definição de um povo, depois o facto de estamos aqui num cantinho do mundo, que enfim, quando isto começou até se julgava que era o canto final do mundo. O canto final saiu bem porque tem muito lado para onde disparar. Mas era exatamente assim. Portanto, o que aqui existia, a primeira sociabilidade nossa é das freguesias, é anterior até à formação do país. Muitas delas vêm de tempos recônditos, lá ainda do tempo do domínio árabe, que sabemos tão pouco em termos cristãos, mas sabemos que existiu. E foi essa tessitura das freguesias. É sempre bom lembrar que a palavra freguesia significa filhos de uma igreja, daquela igreja de Santa Maria, daquela de São Pedro, daquela de Santiago, eram os filhos daquela igreja. Até chamavam irmãos de Pia, por causa da Pia batismal, que lhes tinha dado identidade. Portanto, esta é a primeira tessitura do país.
E depois, nós sabemos, logo o nosso primeiro rei, não é? Santa Cruz de Coimbra, São Vicente de Fora, são 2 focos de cultura e de interpretação daquilo que vai acontecendo. Todo o chamado mito de Ourique, não é? Que a partir de uma batalha, a batalha existiu em julho de 1139, não é? Mas que depois vai sendo reinterpretada com preenchimentos autóctones e exteriores. Há ali muita coisa que vem das velhas tradições de Roma e da conversão do imperador Constantino, depois aplicada aos reis de Portugal, o destino do país. Tudo isto que forjou a nação, como depois, mais proximamente, foi chamada, teve não só uma base geográfica paroquial, como uma origem cultural monástica. E que marcou, sim. Marcou, claro. E por isso, tanto as afirmações como as negações em Portugal, direto ou indiretamente, têm sempre contexto religioso. Isso aqui é inegável, não é? Somos nós e estamos aqui num cantinho, onde depois foi o princípio do outro mundo, mas sempre com esta unidade, não é? Quer aqui, quer projetada. Está prestes a iniciar-se o sínodo, que quer dizer, tem uma definição muito bonita, caminho feito em comum. É um grande encontro diocesano convocado por si, Sr. Manuel Clemente. Fê-lo porque é preciso avaliar, refletir, renovar a muitas vozes, acelerar o passo para cumprir o sonho missionário do chegar a todos, que é lema e tema do sínodo, e que só esta expressão nos aproxima automaticamente da ação e da atitude do Papa Francisco. Fê-lo. Maria João, mais uma vez eu estou a trabalhar com ideias emprestadas, não é? Porque o Papa Francisco, logo no primeiro ano do seu pontificado, deu-nos um documento notável chamado A Alegria do Evangelho. Exatamente. E nesse documento ele diz: eu aqui estou a comunicar aos católicos, todo o mundo e a quem me queira ouvir, mas a começar pelos católicos e pelas comunidades católicas, o sonho que me empolga, que é chegar a todos. Ou seja, nós somos católicos e por isso cristãos, porque sonhamos o mundo como Jesus o sonhou. E isto é importante e é cada vez mais urgente que seja assim, daquela maneira, e por isso é preciso fazer-se aquilo que ele chama também uma conversão, uma viragem missionária das comunidades cristãs, que não vivam para si, apenas para um culto que as satisfaça, e enfim, cada vez com mais requisitos, que tenha boas instalações, que tenha lugar para estacionar o carro, que seja quentinho no inverno, que seja mais fresquinho no verão, que tenha boa música, onde se vai a cerimónias, mas, pelo contrário, sejam locais, as comunidades cristãs, onde, retomando-se a herança viva de Jesus Cristo, daquilo que ele diz, daquilo que ele criou neste mundo, se olha em volta, às vezes para as próprias casas, para as nossas ruas, e diga como é que isto pode ser proposto, pelo menos oferecido, depois as pessoas vêm ou não vêm, mas pelo menos oferecido a todos. Bem, e depois de dizer isto de muitas maneiras efetivas e muito boas todas, quer do ponto de vista litúrgico, como sobretudo do ponto de vista social, por aí fora, o Papa diz também: agora, meus caros colegas bispos, ele é o bispo de Roma, mas há bispos nas dioceses do mundo inteiro e também em Lisboa. Agora, meus caros bispos, façam favor de, com os vossos organismos de participação, levarem isto por diante, concretizem isto. E um daqueles que ele lá indica é o Sínodo Diocesano. O Sínodo Diocesano é uma velha instituição, mas que em Lisboa, por exemplo, não se reúne desde 1640, já assim, há uns tempinhos atrás, 1640, por uma série de razões que não vem agora aqui ao caso. Os sínodos acabaram por ser substituídos por outras realidades que acabaram por ir ao mesmo. Mas, enfim, que é uma representação, é um conselho, antes de ser uma representação, um conselho. Quer dizer, o bispo diocesano, de tempos a tempos, chama, enfim, os principais responsáveis pelas comunidades, quer as paroquiais, quer as religiosas, as instituições da diocese, a começar pelos cônegos, o cabido, o conselho presbiteral, o conselho pastoral, e depois mais alguns leigos que ele escolha, ou que sejam indicados também para essas estruturas, e aconselham o bispo, porque é um órgão de consulta, aconselham o bispo: olha, vá mais por aqui, vá mais por lá. Isto podia ter sido feito em alguns meses, mas não era um sinodós, quer dizer, um caminho em conjunto. Exato. E o caminho em conjunto, como é que foi? E foi muito interessante, ou seja, desde 2014 até agora, houve centenas, há quem fale, de versões de um documento de trabalho, de grupos que se criaram para refletir os sucessivos capítulos desse documento do Papa Francisco. São 3. São 5. Mandaram as suas conclusões, uma comissão pegou nessas conclusões, fez um documento sinodal,
Depois, esse documento sinodal foi enviado aos membros do sínodo, foi acrescentado com as suas propostas de melhoria, vai ter agora uma segunda redação e sobre essa segunda redação vai-se trabalhar em sínodo durante 4 ou 5 dias, agora a 30 de novembro. No final de novembro, princípio de dezembro. E pronto, estarei ali com o Bispo Diocesano, eu e os meus colegas, porque nós somos aqui 4 a trabalhar, eu e os 3 bispos auxiliares, eu também sou auxiliar deles, vamos pegar naquilo e dizer, olha, o Papa Francisco deu-nos esta indicação, este impulso missionário de fazermos as nossas comunidades mais voltadas para fora, mais evangelizadoras, e dão-nos estas sugestões, dão-nos estas linhas de insistência e prioridade. E depois o mais importante é o que vem a seguir, é como é que este impulso, como é que este elan, como é que se traduz depois vai fortificar na vida das comunidades. Qual é a nossa parte nesse bom combate? Exatamente, porque eu só estou no centro de uma coisa muito grande, não é? Muito maior do que eu. Eu estava a falar em 3, não devíamos estar exatamente a falar da mesma coisa, porque o que eu conheço é um documento de trabalho dividido entre escutar o mundo, olhar a Igreja, discernir para critérios para uma ação eclesial. Esse é o documento sinodal, Maria João. Esse documento sinodal é feito sobre os 5 capítulos exatamente. da Alegria do Evangelho. Considera que daquilo que já sabe, daquilo que foi acompanhando e refletindo em comum, que houve trabalho fértil, fecundo? Sim, houve resposta. E devo-lhe dizer 2 coisas especialmente. Em primeiro lugar, numa série de critérios que se apuraram, de tudo aquilo que chegou dos grupos, uma série de critérios que nós devemos ter presente nas comunidades cristãs. Por exemplo, mais insistência no acolhimento. Mais proximidade às questões e aos problemas, mais vivacidade na apresentação da figura de Jesus Cristo nas catequeses, mais cuidado nas liturgias que verdadeiramente integrem e levem e motivem. Há uma série de critérios que estão lá, mais insistência e mais prioridade em todas as situações de maior fragilidade ou pobreza. Como umas pedras que se põem para indicar o caminho. Mas o mais interessante é que isto não tenha vindo apenas na Evangelho, a Alegria do Evangelho do Papa Francisco, mas tenha vindo depois, ecoado, porque houve mais de 20 mil participantes nestes grupos, na Diocese que vai de Lisboa ao Alcobaça. E que isso seja ecoado por tanta gente, isso é que é o importante, que isso é o que fica, não é? Porque o resto é boa vontade de uma pessoa, da A, B ou C, mas vale o que vale. O episcopado de Dom Manuel Clemente coincide com a celebração dos 300 anos do Patriarcado, que se comemoram este ano 2016. E para o ano celebra-se o primeiro centenário das aparições de Fátima. Ou seja, estamos perante 2 datas formidavelmente fortes. Vamos começar por Lisboa. Lisboa tem tem patriarcado há 300 anos, julgo que na Europa, mas o Sr. Dom Manuel corrigir-me-á, é só Lisboa e Veneza, as 2 cidades que têm patriarca. Que significado é que isto tem? O que é que deve ser posto em relevo, se quiser? Maria João, na altura, sobretudo para o Dom João V, teve muito significado. Não é? O Dom João V tinha uma ideia muito grande e grandiosa do seu lugar, quer em Portugal, quer no Concerto das Nações, como já se dizia no século XVIII, e como era realmente piedoso, o Dom João V também era outras coisas, mas era realmente piedoso no seu sentimento, até na devoção, e até nos últimos 10 anos da vida, quando já estava doente, nem se fala. E para o Dom João V, o patriarcado era como que o seu prolongamento eclesiástico. E por isso, ao lado do Palácio Real, que era o da Ribeira, ele quis que o seu capelão também tivesse uma dignidade equivalente. Então, recolheu para o seu capelão tudo aquilo que podia recolher na tradição católica. E havia essa história do Patriarcado de Veneza, que não tinha sido criado em Veneza, é a herança do antigo Patriarcado extinto da Aquileia. Mas ele quis também que o seu capelão fosse patriarca. Mas não podia ser menos que os bispos, por isso também tinha que ter uma diocese. Dividiu a diocese de Lisboa de alta a baixa em 2, uma para o patriarca e outra para a antiga diocese, que aliás estava vaga e nunca teve bispo próprio, entretanto. Depois, que também fosse cardeal.
Era assim, digamos, o prolongamento eclesiástico da função real. E foi buscar ao Porto. Eu não sou o primeiro que vem do Porto, né? O primeiro patriarca também era bispo do Porto. O Dom Tomás de Almeida foi buscar, que era seu amigo, que era filho dos Condes da Vintes, enfim, era uma grande figura. E era um homem enérgico. Foi pena não ter ficado no Porto, porque ele estava cheio de projetos para a cidade, e se ele lá tivesse ficado mais tempo, o Porto poderia ter uma praça maior, ou naquilo que é hoje o princípio da Avenida dos Aliados, uma coisa em grande, porque nós conhecemos os esboços, né? Veio para Lisboa, para ser, digamos, este alter ego eclesiástico de Dom João V, e foi realmente, até porque ainda perdurou. Dom João V morreu em 1750 e ele ainda cá ficou mais 2 anos, o Dom Tomás de Almeida. E pronto, era isso o patriarcado. Mas era preciso, enfim, convencer o Papa, É isso? que estava receoso, naturalmente receoso, mas o que é isto? Um patriarcado é assim uma espécie de vice-papa agora. Sim. E não era só Portugal, porque com a expansão portuguesa tinha aí também o direito de padroado e, portanto, de influir diretamente na vida católica da África, da América do Sul, o Brasil, e da Ásia, né? Era uma coisa imensa. Mas houve um conjunto de circunstâncias que historiadores têm adiantado e que ajudam a explicar porque é que no final de 1716, concretamente em 7 de novembro, veio a tal bula que concederia esta dignidade patriarcal, enfim, ao Capelão do Rei, e nesse sentido a Lisboa. É que a Europa estava num grande aperto, digamos assim, por mais uma avançada turca no Mediterrâneo que punha em causa a própria sobrevivência de Veneza. E o Papa Clemente XI pediu aos príncipes da cristandade, e havia, enfim, grandes figuras, aqui os do lado eram reis católicos, os de França eram cristianíssimos, os da Áustria eram majestades apostólicas, enfim, que dali viesse alguma ajuda, já agora, com tanto título, tido a haver, que o demonstrasse. Mas não foi lá nenhum. Não foi lá nenhum. Estes países ainda estavam envolvidos em bulhas que vinham da Guerra de Secessão de Espanha e de outras que se seguiram, e praticamente é o Dom João V o único que manda lá uma armada e que consegue vencer a armada turca em Corfu e salvar esse aperto de Veneza. E a partir daqui foi tudo rápido. Portanto, nessa segunda metade de 1716 veio a concessão e mais que pedisse. Aliás, é dessa altura aquele conjunto magnífico de coches dourados que estão no Museu dos Coches, da Embaixada do Marquês de Fontes, que então foi lá ao Quirinal receber o título. Na bula em que concede o título, o Papa Clemente XI alude ao esforço missionário que partira de Lisboa e concretamente dos reis de Portugal. Bem, devo dizer que 300 anos depois é a única ponta por onde eu pego nisto. Não é? É nesse esforço missionário, o resto está muito bem, está no Museu dos Coches, está no Museu da Arte Antiga, a Patriarcal ruiu com o terremoto, como o Paço da Ribeira, como a Ópera do Tejo, tudo aquilo, não o vento, mas a lama do Tejo levou. E agora este impulso missionário, que pelo menos assim, em teoria fundamenta o patriarcado, esse interessa-me nos termos novos, tão novos, em que o Papa Francisco os repõe. Eu gostava de ouvir sobre o lugar de Maria no seu percurso de fé, e com isto passamos para o centenário das aparições. O Sr. D. Manuel disse recentemente que na imagem materna de Maria o povo lê todos os mistérios do Evangelho. Que lugar tem Maria no seu percurso? Bem, o meu tem... É um mariano, eu sei. Eu sou católico, sou português, logo sou mariano. Não? Mas, e se calhar ainda não sou tanto como deveria ser, explico porquê e já ligo à pergunta. Quando nós lemos os Evangelhos, concretamente o Evangelho de Lucas, mas também o de João, e alguma coisa de Mateus, nós reparamos que a figura de Maria, da mãe de Jesus, não é apenas uma personagem entre outras personagens, mas é como que o lugar humano onde o divino de Jesus ganha carne e acontece. E por isso, a maneira de chegarmos a Jesus é sempre mariana, na sua origem, não é? É também nesse sentido que alguma teologia, boa teologia do século XX, à volta de teólogos como Urs von Balthasar, e depois de papas como Paulo VI, João Paulo II, e agora o Papa Francisco, em várias alusões, como ainda agora sobre o feminino e o masculino na Igreja voltou a insistir, olham para o sentido mariano da aproximação a Cristo e da vivência com Cristo como algo de fundamental na vida da Igreja. Ou seja,
é-se cristão, nesta perspectiva, e católico, colorido que o católico dá a esta realidade, na medida em que se abeira de Cristo com os sentimentos de Maria. Quer para o receber, para o apresentar ao mundo, para o seguir até à cruz e para viver eternamente com ele. Portanto, a Maria é o nome da Igreja, enquanto acolhimento e seguimento de Cristo. E é uma verdade muito profunda, nós temos que ir por aí adiante, porque com estes autores e outros que eu referi, percebemos melhor que é muito mais do que um motivo entre outros. Em Portugal, bem, então aí não se fala, porque nós reparamos que as grandes datas portuguesas têm todas, e os próprios protagonistas quiseram que tivesse a chave mariana. Todas aquelas igrejas episcopais que são fundadas no tempo de Dom Afonso Henriques e dos seus sucessores, portanto as catedrais, ou as sés, como nós dizemos mais à portuguesa, são todas dedicadas a Maria. Santa Maria, como se dizia na altura, aquele momento importantíssimo, é quase a refundação, ou talvez mesmo a fundação, já num sentido que venha para a nação, que é Alves Barrota, não é por acaso que acontece na véspera do 15 de agosto, porque os próprios protagonistas tinham essa consciência. O Nuno Álvares dirá mesmo, por Deus e Santa Maria, cujo dia amanhã é, sejamos sempre prestes e fortes. Tem uma estátua. Depois, a restauração toda ela é feita à volta da Casa de Bragança, que tinha a sua sede em Vila Viçosa, né, e Imaculada Conceição. Bem, isso vamos então para o século XIX, a partir dos anos 60, no Sameiro, com o começo das grandes peregrinações nacionais, também já possibilitadas pelos comboios no final do século. Mas digamos que isso é, se quiser... Depois Fátima, não é? E depois Fátima, que é um fenómeno... A mensagem de Fátima, que vai ser com certeza mais sublinhada, mais evocada, mais refletida, que vai estar no cerne das celebrações para o ano, é atual. Já vai ver, é da atualidade do Evangelho, porque é muito interessante, e eu chamo a atenção para isso, e nós hoje podemos fazer isso, reparar no que é que aquelas crianças disseram em 1917. Porque quando nós falamos em Fátima, já temos Fátima muito filtrada por aquilo que foram estes quase 100 anos de Fátima, o que lá foi acontecendo, pelos escritos que depois a irmã Lúcia foi editando e reeditando ao longo da sua vida. É muito interessante, um dos seus últimos escritos, que é Como Eu Vejo a Mensagem, já o Autogenária, é muito interessante, porque ela aí retoma o essencial do que tinha sido dito tantas décadas antes, mas eu chamo muita atenção, porque é tocante no sentido pleno da palavra. O que os pastorinhos dizem, são 3 crianças, estamos a falar de crianças, 7, 8, 9, 10 anos, né? Dizem às entrevistas sucessivas que lhes fazem, quando eles não podem fugir, a partir de maio de 1917, ou seja, aquelas 3 crianças lá na Serra da Aire, o que era a Serra da Aire em 1917, não tinha A1. E aquelas 3 crianças chegam a casa e começam a dizer, nós vimos uma senhora. E às vezes contra todos, mesmo com resistências familiares, sim. Não é? Vimos esta senhora. E o que é que essa senhora vos disse? Disse que se nós queremos que a guerra acabe, porque estava-se já com a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, e havia jovens dali perto e conhecidos que estavam na guerra e com um grande susto das famílias, se nós queremos que isto acabe, não só esta, mas outras, e que não venham outras a seguir, o que nós temos é que levar a sério o que nos ensina. Portanto, temos que ser verdadeiramente cristãos, bons, estar com Deus, estar com os outros, sacrificar-nos por eles, que é para fazermos aquilo que eles não são dispostos a fazer, para se mudarem. Temos que levar isto a sério. Mas é impressionante nós lermos isto como testemunhos diretos de crianças, 1917. Porque, enfim, tudo isto depois é um processo longo, que vai culminar com aquela decisão do Bispo de Leiria em 1930, que considera os testemunhos das crianças dignos de fé, exatamente, dignos de crédito. E é a partir daí que se dignos de crédito, ninguém é obrigado a acreditar mais do que isto.
No meu caso pessoal, eu acredito mais do que isto. Mas o que lá está é que são dignas de crédito as afirmações, os testemunhos daquelas crianças. Mas eu desafio a lerem o primeiro volume da edição crítica. A edição crítica é muito importante porque tem várias vozes e nem todas consonantes em tudo. Por exemplo, a certa altura, um dos pastorinhos parece que a senhora tinha a mesma saia até aos pés. Outro, não, era um bocadinho a meio da canela. Isso são pormenores, não é? Mas que dão muita autenticidade aos testemunhos, porque no essencial, que lhes apareceu aquela senhora, que era a mãe de Jesus, e que não só aquela guerra, mas outras guerras se evitariam se as pessoas levassem o Evangelho a sério. Isto é o cerne daquela mensagem. É tão simples como isto, não é? Mas depois também, pelo aquilo que aconteceu ao Francisco e à Jacinta, quando eles foram apanhados pela epidemia, que vitimou também tanta gente na altura, e a maneira como eles viveram, miúdos que, enfim, qual era a formação que eles tinham? Olha, foi a formação que eles tiveram de chofre, quando viram aquela senhora, e o mais que aconteceu. Última pergunta. Esperança é o quê, ou pode ser o quê, ou o que é que podemos fazer com ela no mundo aflito? Eu julgo que a esperança é a criação do futuro. É a criação do futuro. Nós criamos futuro porque sabemos que não nos esgotamos no presente. Nem tudo aquilo, enfim, que temos como projeto, nem mesmo aquilo que nos amachuca como opressão. Quer dizer, estas coisas não acabam aqui. Portanto, a esperança move-nos no futuro. E é muito alimentada, com certeza, pela esperança dos outros, que nos vão alimentando a nossa. Né? E para quem é cristão e convive com os textos evangélicos e com a própria esperança de Jesus Cristo, isto ainda mais, não é? Porque, como diz um amigo meu, e eu gosto de repetir, a brincar, já lá vão 2000 anos de garantia. Seguramente é para vós uma surpresa tão grande como para mim próprio ter sido convidado pela doutora Maria João Avilés para estar aqui presente. Mas conhecendo o Sr. Cardeal Patriarca e sendo um leitor atento de muito daquilo que ele tem escrito ao longo da sua vida, não pude deixar de também dar um pequeno contributo. E como é que sintetizaria a minha reflexão em torno desta edição, que é uma edição que marca uma viragem muito interessante na formatação editorial de Dom Manuel Clemente, abandonando a linha gráfica dos ensaios, a linha gráfica das mensagens pastorais e procurando agir no sentido de uma comunicação mais direta com a opinião pública através de um livro que é de leitura fácil no sentido de permitir uma leitura a quem hoje tem cada vez menos tempo para ler na sociedade contemporânea. Eu diria que na figura de Dom Manuel Clemente me sensibiliza em primeiro lugar o seu enraizamento diocesano, ou seja, alguém que tem uma experiência da Igreja que vem de uma vocação diocesana. Um dia perguntei-lhe porque é que o Sr. Dom Manuel Clemente, tendo-se ordenado depois de ter uma licenciatura em Espanha, não fez aquilo que seria mais previsível na linha das expectativas eclesiásticas, ingressar numa ordem religiosa. Ele respondeu, não sei se lembra, que eu sempre tive um grande sentido da ligação à realidade, à paróquia, à base, às pessoas com quem eu posso comunicar e conviver. Por outro lado, na sua figura, há, em conciliação com esse enraizamento, uma obsessão permanente pelo conhecimento. E isso distingue-o muitíssimo. Conhecimento, em primeiro lugar, da geografia, porque é atentíssimo na descrição de fatores geográficos na formação da sociedade portuguesa e até na formação da religiosidade portuguesa. Uma sensibilidade que seguramente ganhou ao ser oriundo de uma região em que o mar e a terra se ligam e em que a relação com a terra, que é uma terra ondulada suavemente, não é uma relação áspera,
é uma relação cultivada na proximidade de uma grande cidade. Depois, uma obsessão de conhecimento pela história. A história do país, a história da Europa e a história do mundo. E que tem a dimensão exata do que isso pode valer na função que exerce. Relembro uma cerimónia muito importante, a da concelebração de uma missa em representação de todas as igrejas católicas dos países de língua portuguesa em Dili, que foi presidida por Dom Manuel Clemente, era à altura vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e estava ali em representação da Igreja Portuguesa. Depois também uma obsessão com o conhecimento da sociedade portuguesa. E isto leva a realizar, enquanto historiador, porventura, o percurso de pesquisa mais interessante para a Igreja Católica Portuguesa, proveniente de alguém que é um membro da Igreja Católica Portuguesa com as responsabilidades que ele tem. Outros seus antecessores estudaram Clenardo em Idade Média. Dom Manuel Clemente estuda precisamente todos os pontos da história institucional, cultural, política e religiosa portuguesa em que a Igreja Católica atravessou momentos de dificuldade, de desafio, de problematização. E isso revela uma preocupação muito importante e concluo para quem, como alguém que pensa o que é o catolicismo em tempos difíceis, está preparado, com abertura, com atenção, com respeito, para compreender a sociedade, mas fazê-lo também na base de uma fé, de uma convicção, que é uma razão, que é também um entendimento, que é também uma abordagem de conhecimento com todo rigor e com toda a exatidão. Por isso, no tempo atual, Sr. Dom Manuel Clemente, seguramente há muitas pessoas que dirão sempre precisa de trocar o passo, andar mais devagar, andar mais depressa. Eu acho que quem marcha com o passo certo, como o Sr. Dom Manuel Clemente, não precisa de acertar o passo. E desejo muito boa sorte. Sr. Manuel Clemente, caros amigos, eu também fiquei muito surpreendido com este desafio para estar aqui e muito contente. Eu já tinha tido outro desafio lançado por amigos comuns, com o Sr. Manuel Clemente, tenho o privilégio de ter amigos comuns. Da outra vez foi o Padre Ricardo, saudoso Padre Ricardo, que já não está connosco, está com Deus, e que me desafiou para ir comentar o Evangelho e a vida. E eu devo dizer que foi dos maiores desafios, se não o maior que eu tive na minha vida, porque ao comentar a obra do Sr. Manuel Clemente, eu estava a comentar o próprio Evangelho, e portanto foi de facto um grande desafio, mas um grande prazer e uma grande honra. Eu aqui há uns anos tive tratado de um assunto e que tinha que trocar mails com alguém, agora nestes tempos modernos, e era uma pessoa que assinava, não é? No fim do texto punha o seu nome e depois por baixo punha uma frase de Santo Agostinho, penso que é muito conhecida, que Deus, por favor, faz-me santo, mas não já. E penso que nessa altura, Santo Agostinho ainda não era santo, quando a disse, ou a escreveu, mas é uma frase que vinda de quem vem, dá obviamente imenso jeito às ovelhas tresmalhadas e aos filhos pródigos que andamos a vaguear por aí. Os líderes da Igreja Católica, como o Sr. Manuel Clemente, têm a espinhosa missão de nos lembrar e de nos fazer cumprir que a santidade se constrói todos os dias e não quando nos der jeito. E eu gosto muito da maneira como o Sr. Manuel Clemente o faz,
transmite sempre uma convicção e uma firmeza muito clara. Falo de uma forma tranquila, serena, não agride, não ameaça e por isso interpela-nos profundamente. Muito obrigado. Tocado pelo sopro do espírito, Dom Manuel Clemente é também um historiador. Redundância aqui com o Dr. Jaime Gama. Mas para mim isto é muito importante. É importante que o nosso pastor seja alguém que compreende de uma forma tão informada, tão arguta, tão profunda, as relações entre a Igreja e o mundo, as tensões entre a modernidade e a evangelização. E é importante que esta pequena e singular nação, Portugal, tenha um cardeal patriarca que compreende tão bem o que somos. O que são os portugueses? E cito Dom Manuel Clemente, para quê dizer pior o que disse tão bem? Aqui, neste recanto ocidental do continente, sedimentaram-se, milénio após milénio, os variados povos que do norte de África ou do leste da Europa tiveram forçosamente de parar numa praia que só no século XV se transformou em cais de embarque. Aqui chegaram outros, que depois vieram e continuam a vir das mais diversas procedências. Tanta gente, em tão pouco espaço, só pode espraiar-se numa geografia universal. Assim foi e assim é. Nós manifestamos algo de endógeno, que já não é propriamente capacidade de adaptação, mas co-naturalidade. Fim de citação. Este entendimento de Dom Manuel Clemente sobre o que são os portugueses desafia o melhor de nós. Num tempo tão cruel como este que nos é dado viver, Dom Manuel Clemente potencia a nossa endógena compaixão. Hoje, particularmente crucial, quando tantos recusam à sua mesa os deserdados da história. Eu vim do Porto no tempo eu obedeço à Maria João religiosamente, que a Maria João marcou, lhe fazer um agradecimento pessoal. Infelizmente a minha fé é frágil, não tem o desassombro de tantos santos e de tantos mártires. Eu preciso continuamente de uma luz humana perto de mim, preciso de reconhecer um carisma próximo, sob a forma de um exemplo de vida iluminante ou de uma palavra sábia, inteligente, sensível, que seja ao mesmo tempo espiritual e humana. A cultura, a inteligência e a bondade simples do Sr. Dom Manuel transmitem-me todos esses suplementos de uma só vez, ajudando a criar em mim um conforto precioso. Um conforto. O Sr. Dom Manuel fala com uma linguagem que não é para iniciados, fala com a linguagem dos outros saberes, escolhe as fórmulas acessíveis a todos os saberes, sem precisarmos de estarmos mergulhados em crenças ou em cenáculos fechados. E essas suas características dão-me especialmente conforto neste tempo em que se equiparam todos os livros e todas as fés, para dizer que se não são perigosos, são pelo menos antiquados, coisas de homens antigos, fracos e pobres de espírito. E o Sr. Dom Manuel dá-me esse apoio que eu preciso nesses tempos. E sigo como sigo um bom pastor, e digo com orgulho à esquerda e à direita: eu acredito nas mesmas coisas que o Sr. Dom Manuel, eu faço parte dos dele. Muito obrigado. Eu vou ter que repetir aquela frase que é obrigatória dizer aqui, porque quando a Maria João me convidou para estar aqui, eu saberia que seria a pessoa menos reconhecida e menos qualificada do painel, verificou-se. Em segundo lugar, sabia que me iria ser extremamente fácil falar aqui, porque já tinha o texto escrito.
Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, não tenho nenhum texto, mas porque tinha tido esta conversa que corresponde a este testemunho, quando há uns tempos manifestei a minha satisfação pelo Sr. D. Manuel ter sido escolhido como patriarca, a minha satisfação perante amigos meus, segundo os quais a diferença entre um bispo e outro bispo, um cardeal ou outro cardeal é nenhuma, e até há pouco tempo achavam que a diferença entre um papa e outro papa era nenhuma, agora já não acham. Agora já não acham. E, portanto, nessa altura eu tive que me explicar, tive que lhes transmitir a razão do meu agrado. E é essa, telegraficamente, que em 3 palavras queria partilhar convosco, e que são palavras que serão menos surpreendentes para vós do que foram para eles, e que são as palavras história, a palavra cultura e a palavra, talvez a menos esperada nesta trilogia, a palavra sensatez. A palavra história porque ser historiador não é apenas um acidente biográfico, porque percebemos em muitos textos, quer os que são históricos stricto sensu, quer os que o não são, que o Sr. D. Manuel Clemente integra os acontecimentos no longo prazo. Não é por acaso que uma instituição dura 2000 anos. E, em geral, quem integra os acontecimentos num longo prazo, geralmente são os ressentidos, o que é mau. Eu costumo sempre dizer que tenho um tio que ainda não aceitou bem o desembarque no Mindelo. Mas é possível aceitar, é possível ter a noção do longo prazo para ser o contrário de ser ressentido, que é procurar a compreensão, e não há nada mais notório nessa abordagem do que os textos em que o Sr. D. Manuel fala da questão do anticlericalismo e do seu lugar na história de Portugal. É uma compreensão serena, uma compreensão contextualizada e até, pasme-se, em alguns momentos, o que é que o catolicismo português ganhou com o anticlericalismo. Portanto, quem é capaz de ter esta perspectiva traz, certamente, à Igreja Católica um conhecimento do mundo em que vive diferente. O segundo aspecto é o aspecto da cultura. De uma cultura que é uma cultura no sentido estrito, é uma cultura, não é por acaso que este livro tem um texto sobre a Sofia de Melbrenner, mas também é uma cultura no sentido mais lato e no sentido mais transversal, uma cultura de quem percebe de que estamos numa nova evangelização, em que o que era dado por adquirido já não pode ser dado como adquirido. Há dias morreu o Leonard Cohen, que explicava que as canções que ele escrevia numa linguagem bíblica, porque quando era novo toda a gente a entendia, mas que hoje em dia já não era o caso, e portanto é nesse mundo que vivemos agora, e essa dimensão é uma dimensão de quem está na cidade, de quem está presente na cidade, e eu lembro-me com um grande agrado do que significou aquele encontro que houve com o Papa Bento XVI no Centro Cultural de Belém, com as pessoas do mundo das artes e da cultura, e o sinal que isso foi em termos da boa vontade, digamos assim, também. E o terceiro ponto tem a ver com a sensatez. Porquê a sensatez? Não é a virtude mais bem distribuída do mundo. Estou aqui a escolher as palavras para não ser pouco agradável, mas é preciso ter alguma noção do país em que se vive, ter alguma lucidez sociológica, ter algum cuidado com as palavras e com a linguagem, perceber que há coisas que se dizem que enfrentam o microfone e outras que não se dizem, e na verdade nem sempre é essa a experiência que nós temos dos homens da Igreja, que na sua relação com o mundo mediático particularmente pecam demasiadas vezes por não saberem como o mundo em que vivem, e para às vezes dizerem coisas apenas não por má intenção, nem por mau fundo, pelo contrário, mas porque o mundo mudou e o paradigma mudou. E eu fico muito contente que, não é por acaso também que neste livro há aqui uma frase a propósito do Papa, em que se diz que o Papa Francisco olha para o mundo e não desiste dele. E eu acho que este é quase uma espécie de caderno de encargos, de programa, porque
não desistir nele é também não aceitar os seus valores, mas pelo menos provisoriamente aceitar as suas regras e saber falar na mesma linguagem. É por isso que eu fiquei muito contente, foi isso que eu expliquei aos meus amigos, é isso que vos transmito agora também. Muito obrigado. É para mim uma grande honra estar presente neste momento de homenagem ao Cardeal Patriarca Sr. Dom Manuel Clemente. As minhas palavras serão singelas, uma perspectiva absolutamente pessoal. Tenho a imensa sorte de privar há largos anos com o Sr. Dom Manuel Clemente em ambiente familiar. Quis o destino que em criança passasse parte dos verões na Serra da Estrela, numa casa cedida generosamente ano após ano pelo Padre Tarrinha à numerosa família Carneiro. No cimo do morro, atrás da nossa casa, havia uma outra, chamada Arca de Noé, onde um grupo de sacerdotes se reunia e reúne todos os anos para as suas merecidas férias. Assim, com muita alegria e vergonhosa vaidade, diz a Joana, digo que em criança passava as férias com Dom Manuel Clemente. As minhas memórias são de caminhadas pela serra, idas aos lagos, noitadas de conversas animadas e jogos com o Trivial Pursuit, canções encenadas pelo Padre Janela e a constante presença da oração. Na minha vida adulta, fui sempre encontrando o Sr. Dom Manuel Clemente em casa dos meus pais, amigo sempre atento da família, e em circunstâncias pastorais, aprendendo sempre muito com as suas palavras e o seu exemplo. Gostaria de destacar um aspecto que me toca particularmente, ou não fosse artista. A música é parte do ar que respiro, mistura-se com o mistério da fé, transporta-me diariamente para a contemplação da criação e a possibilidade da salvação. Tenho a sorte de fazer da minha vida profissional essa oração constante, esse contacto permanente com um plano que nos ultrapassa, mas que está presente em cada sinal terrestre. O Sr. Dom Manuel Clemente tem-me ajudado muito a compreender esta ligação. O seu conhecimento de cultura, da história da música é profundo e inspirador. Recentemente convidou-me para a sua casa e muito me ensinou sobre os vários compositores da Patriarcal que agora integram a minha programação e num futuro próximo o imaginário do público que nos ouve. Sr. Dom Manuel Clemente, deixo-lhe um abraço agradecido pelo padre que tem sido, orientador e inspirador, sempre acompanhado pela mais bela música do mundo. Sr. Dom Manuel, nós não nos conhecemos pessoalmente e, portanto, o que venho aqui fazer é de um enorme atrevimento. Eu venho pedir-lhe um favor. E para pedir esse favor eu precisava de situar o sentido disto que vou dizer. Este verão, pela mão sempre amiga do Tolentino, eu tomei conhecimento da vida de Dorothy Day. Dorothy Day foi uma mulher nascida nos Estados Unidos em 1897 que assistiu, foi testemunha, foi envolvida na afirmação do capitalismo industrial, assistiu, participou, envolveu-se na Grande Depressão de 1929. Foi alguém que percebeu bem o que era a concentração grotesca de riqueza e a disseminação inqualificável de miséria. E nesse contexto, Dorothy Day teve uma vida inteira de sonho e de militância. Entregou-se plenamente à luta social. Foi sempre militante anarquista, foi sempre militante pacifista, foi sempre uma mulher muito próxima daquilo a que hoje chamaríamos uma lógica feminista de atuação.
Foi alguém que viveu plenamente uma vida de tensão permanente com a ordem estabelecida, alguém que esteve sempre muito próximo da palavra subversão, foi alguém que teve uma vida boémia, e foi aí que ela mais amou a igreja a que ela chamava a multidão dos pobres. Quanto mais militante anarquista era, mais próxima ela se sentia dessa figura extraordinária que era Jesus. Fundou um movimento chamado Catholic Worker, que estava para se chamar Catholic Radical, mas Dorothy Day disse: não vale a pena, porque Catholic e Radical são duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Não gostava particularmente de padres e de bispos. Disse bastante mal deles, de uma forma dura. Eu trazia aqui uma frase, mas não vou referir, não é propriamente adequado. E diante disto, o arcebispo O'Connor de Nova Iorque teve o gesto de sabedoria e de amor de dizer: Dorothy escreveu a sua história e Deus fez o resto. E eu queria, chegado aqui, finalmente, pedir-lhe então o meu favor. É um favor estritamente pessoal. Não o peço em nome de ninguém, não represento ninguém, falo a título estritamente pessoal. Queria-lhe pedir, Dom Manuel Clemente, que nunca desistisse de ser pastor de tantos homens e de tantas mulheres que por aqui andamos e que nos aproximamos, talvez sem o saber, eu não sabia, deste exemplo de vida extraordinário que é o de Dorothy Day. Gente que vive fora dos cânones da sociedade. Dorothy Day foi tão criticada pela sociedade do seu tempo. Gente que vive fora dos cânones da igreja, muitas vezes, e que é aí, nessa exterioridade aos cânones da sociedade e da igreja, que encontra Jesus e se apaixona pela vida de Jesus. É fácil? Não é. A resposta a este meu pedido não é fácil. O Senhor sabe, eu sei, todas e todos sabemos que isso é, acima de tudo, altamente desafiante. Mas eu confio mesmo que o Senhor dará os passos que tiver que dar e Deus escreverá o resto. Desta vez, eu não falo de improviso, como tantas vezes acontece, porque não queria que me fugisse nenhuma palavra sobre a reflexão que eu fiz sobre o Sr. Dom Manuel Clemente. Queria começar por dizer que gostei tanto de o ouvir, que gosto e que prazer é ouvir o seu português falado e pensado. Queria agradecer à Maria João, ao Padre Tolentino, que se lembraram de mim, e acho engraçado ouvir ao pé do José Manuel Pureza, porque eu não vou ser nada contestatária. Mas a escolha foi assim, não tem nenhuma espécie de ordem. Em janeiro de 2015, quando o Papa Francisco anunciou a sua elevação a cardeal, Sr. Dom Manuel, nós portugueses ganhámos um cardeal e a Igreja ganhou um historiador. O Prémio Pessoa, que recebeu em 2009, é a revelação da sua personalidade. Assim como o é o tema, este tema do Sínodo Diocesano, que vai acontecer dentro de 2 semanas, o sonho missionário de chegar a todos. Sr. Dom Manuel, eu gosto da sua maneira de pensar sobre nós, os portugueses. Gosto da sua formação de humanidades, quando usa a primeira pessoa do singular para falar e escrever sobre a unidade na diversidade de todos nós, e sobre o gênio do Padre António Vieira nas itinerâncias que explicam os percursos de tantos outros portugueses anónimos e desconhecidos. Em época sombria, admiro
as suas duas asas da razão e da alma que o tornam um cidadão de esperança. Hoje, no Jornal Público, o presidente Jorge Sampaio pede aos políticos que parem para pensar sobre as nossas preocupações no presente e no futuro. E mais ainda, eu acredito que o pensamento do Sr. Dom Manuel sobre a nossa condição de portugueses no mundo atual poderá ser ouvido através da universalidade da Igreja. Eu vou procurar não desrespeitar os 3 minutos que a Maria João me deu, mas não posso, e como era um testemunho de agradecimento que era pedido pelo tudo que o Sr. Dom Manuel Clemente representa para nós, eu no plano pessoal tenho beneficiado imenso da sua lição, do seu exemplo e de tudo aquilo que significa para cada um de nós. Mas tenho também tido a oportunidade, por razões institucionais, de beneficiar imenso de todo o seu talento, de todo o seu gênio e de toda a sua personalidade. Portanto, para todos nós, o Sr. Dom Manuel Clemente é naturalmente uma primeira referência da Igreja Católica Portuguesa, mas é também uma figura maior na ciência, no pensamento e na cultura. É um historiador respeitado, afirma sempre um grande sentido de cidadania, é um pedagogo da palavra, dotado de uma contagiante simplicidade, exuberante bonomia e saudável otimismo. Muito precisamos dele. Impõe-se pela força do seu pensamento e pela clareza com que se exprime, que já foi aqui bem sublinhada, e afirma também uma excepcional capacidade mediática que todos lhe reconhecemos. É firme nos princípios e valores, mas tem sempre uma grande abertura de espírito e uma grande tolerância em relação aos outros. Quer ouvir e ver para melhor compreender a razão dos outros. Com grande generosidade, está sempre disponível para participar em qualquer apelo que lhe dirigem por todo o país. Apela permanentemente à formação de consensos que promovam a governabilidade do país, porque só assim podemos defender e servir os mais frágeis, construindo o bem comum, coerência com a sua palavra. A Igreja não está do lado dos cacos, está do lado da cola. Diz também, nós temos futuro, agora haja pedagogia, haja clareza nas propostas, mantenham todos os dinamismos da concertação, tomem as decisões, mas expliquem-nas, e nós avançamos. Ainda há 5 anos, por ocasião da complexa situação que vivemos pouco antes do pedido de assistência financeira externa, tive a ousadia de lhe solicitar que subscrevesse o compromisso nacional a que aderiram cerca de 40 pessoas e que foi um apelo público ao consenso entre as forças democráticas, o que fez sem qualquer hesitação, mas sugerindo ligeiras alterações no texto que dignificassem os partidos políticos, atendendo ao papel decisivo que assumem no quadro democrático. A propósito das instituições europeias, diz-nos também, não sabem quem manda, o poder não tem rosto. Se aumentar o abstencionismo e o sentimento de que nada de essencial se decide a nível nacional, a democracia corre perigo. E estas palavras são cada vez mais verdade. Afirma uma fé imbatível na natureza humana e na capacidade dos portugueses, tão sublinhada hoje já aqui, e é um dos intelectuais que mais tem estudado e afirmado a nossa identidade. Como nos sublinha, sem sair, ninguém pode ser grande. Também a sua palavra. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer pouca terra, para morrer toda a terra, para nascer Portugal, para morrer o mundo.
E realmente o Sr. Dom Manuel revela um conhecimento profundo dos portugueses, como já foi aqui salientado. Em Padre António Vieira há muito hoje daquilo que Padre António Vieira pensava sobre os talentos e os méritos de nós portugueses. Devo-lhe muito na forma sem fraturas como se comemorou o centenário da República, a cuja comissão presidi, pela ativa participação no seu Conselho Consultivo, nunca faltou a uma reunião e nunca deixava de estudar todos os documentos que lhe eram apresentados. E também, além dessa participação ativa no Conselho Consultivo, o debate que teve num momento alto com Eduardo Lourenço sobre a República e a identidade, e a conferência de encerramento das comemorações foi na Assembleia da República, e lado a lado com o professor Canutilho teve também a oportunidade de fazer um debate extraordinário. Mas na Fundação Calouste Gulbenkian, o seu conselho lúcido e visionário tem marcado a agenda de reflexão e intervenção sobre as grandes questões sociais do nosso tempo, nomeadamente na arquitetura e no acompanhamento do programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, a cujo Conselho Consultivo preside, e é ele próprio que guia o seu carro e que o deixa no parque da Avenida de Berna e depois vai a pé e recusa qualquer outras mordomias, entre aspas, sobre a sua participação. Dom Manuel Clemente é um permanente evangelizador. O seu pensamento tolerante percorre os nossos grandes desafios, apontando caminhos e oferecendo-nos a luz de que precisamos, da cidadania, a defesa da família, a criação de um clima efetivo de esperança, o apelo à solidariedade. E eu não resisto a concluir chamando a palavra do António Barreto, que numa apresentação que fez de um livro do Sr. Dom Manuel Clemente, no Porto, disse: é na terra que se ganha o céu, é na cidade que as igrejas vivem ao lado dos homens. Pensar em si e nos seus é próprio dos homens. Pensar nos outros é próprio dos homens de exceção. Assim é com Dom Manuel Clemente, que sempre fala a todos e para todos. Muito obrigado. Eu devo dizer do meu embaraço com isto tudo, não é? Porque o que estava marcado era apenas a apresentação de um livro em que o editor diz umas palavrinhas, o autor diz outras tantas e depois assina os que quiserem, não é? Mas isto tudo me deixou muito surpreendido e... Era o que a gente queria. E quero dizer mais uma coisa, e muito responsabilizado, porque tudo isto faz muito ricochete, não é? Como se pode imaginar, e se a responsabilidade por aquilo que somos e por aquilo que havemos de ser é a minha maneira de estar no mundo, mas aí devo a quem me ensinou, com uma manifestação deste género, eu não sei onde é que isto acaba. Felizmente, eu, como seguidor de Jesus Cristo, tenho muito presente e repito aquele versículo de Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia da manhã, a cada dia a sua preocupação. Para já, a responsabilidade e o meu agradecimento profundo a todos aqueles que tiveram a simpatia, a excessiva simpatia, de dizer o que disseram sobre tão pouquita coisa. Muito obrigado.